Na verdade, o Flores é feito com as vozes de todos mesmo, sabe? É, porque o filme foi, em princípio, quando estava no final da etapa de conclusão, né, perto, nós não tínhamos conseguido resolver dentro da proposta original de roteiro e tudo mais que foi pensado. Até porque, na verdade, o Jardim das Flores, ou Os Flores dos Jardins, aliás, ele é um filme de oficina, né? Uhum. Ele é resultado de uma série de... As imagens são fruto de exercícios, na verdade. Então, de, de acordo com o manual, o Inventar com a Diferença, que é o projeto que é o que onde deu o Flores do Jardim, ele está inserido, ele tem um material muito bom, muito bem produzido, assim, com todo um acumulado, né, da Universidade Federal Fluminense, que tem uma área de cinema, né, com um certo tempo já de... E aí veio todo como uma espécie de manual, né, com uma série de sugestões de exercício. Aí foi, foi assim, então foi quando o filme foi montado, a Gabriela Caldas, que era a pessoa técnica da técnica, né, assim, a pessoa da área, porque o filme, a proposta do Inventar das Oficinas, ela tem tinha assim, tem uma pessoa da área mesmo do cinema, em todos os ambientes onde aconteceu esse projeto, e professores das escolas, e aí na escola Júlia Teles, tínhamos eu e o professor Vladimir Guimarães, e, e os alunos, né? Então, e a Gabriela fez essa montagem, tudo ficou para fazer, e no final reuniu, na verdade, as imagens, as melhores imagens, aquelas imagens que saíram mais legal, né? Para poder compor. E a parte do áudio foi os depoimentos que eles deram a partir da vivência deles, né? Das histórias, dos anseios, das dificuldades, enfim. Daí o filme é isso. Então, o Levi, ele tem um momento, tem uma parte, mas tem outras vozes. Bom, o envolvimento, na verdade, olha, o filme, ele tem uma história interessante dessa participação dos alunos, porque a escola viveu durante muito tempo um certo conflito, na verdade, dentro dessa questão das linguagens, né? É, porque havia há um investimento, havia, eu não sei se há ainda, porque eu estou afastado já tem um tempo, mas deve continuar havendo, de trabalhar com uma linha de, digamos assim, artística, que às vezes acaba ficando muito ligada ao campo do entretenimento, o campo do espetáculo, uma coisa muito assim, que eu particularmente fiz restrições, assim, fiz críticas e tudo mais, que no caso é a banda, no caso a banda escolar, né? Que Uhum. aparece no filme com ensaios, com momentos assim que tem tomadas de imagem, né? Tem atividade, tem exercícios que pediram, que foi solicitado. E aí o que acontece? Os alunos que entraram na oficina eram aqueles alunos que sentiam aquela, não tinham muita identificação com um tipo de arte, de proposta, digamos, expansiva, mais, né, aquela coisa mais assim, que envolve essa coisa do, como é que eu posso dizer, de aparecer, mostrar, de fazer um trabalho que tem uma dimensão do corpo, corporal, né, a dimensão, como a gente pode chamar assim, de coreografia, música. Então, você tem nesse filme, não todos, claro, mas alguns alunos que não eram desse estilo, né? Que eram mais introvertidos, assim, tem essa coisa de serem alunos que
tem talento, né? Por exemplo, nesse grupo de alunos, de alunas, tinha meninas que trabalhavam muito bem com desenho, né? Levi, ele é músico também e está ligado a uma igreja, uma comunidade evangélica lá no bairro. Então foi um momento para poder trazer outros alunos, né, com outros tipos de personalidade, né, com outros tipos de gostos assim, estéticos, vamos dizer assim. E aí abriu uma oportunidade, né, para esses alunos participar. É, E aí a gente ficava às vezes numa situação difícil, porque tinha a questão do ensaio, aí você tem aquela questão do barulho, né? E, e aí você precisa para fazer cinema, audiovisual, né, para trabalhar com isso, você precisa de concentração, né? Precisa de silêncio e tal. É, mas, ou por outro lado também, você tem uma cultura nos bairros, né, que é muito barulhenta também, é muito... Os meninos acabam também, essa coisa da concentração também, principalmente para quem é do ensino fundamental, não é brincadeira também. Então, mas de qualquer maneira você tem um universo grande de garotos e garotas, então você pode trabalhar assim, de forma assim, claro, quando é uma coisa de banda, sobretudo de banda, mas a dança também, ela trai mais, né? Ela junta mais, ela tem essa coisa de... Mas sempre tem um grupo e dá para juntar, uns 10 até mais, para você fazer, entendeu? Fotografia, cinema, trabalhar com literatura, poesia. Bom, então sobre a participação deles mesmo, foi festiva também. Também tinham meninos também e meninas alegres, assim, no sentido de elétricos também, eletrizados, não é? Então tem essa coisa também, pegou também. Agora, às vezes ficava uma divisão, porque ao mesmo tempo participava da banda, queria participar, e aconteceu que não deu para poder eles permanecerem. E... Mas os meninos, assim, eu achei muito bacana, porque a Gabriela, ela tinha uma postura muito, como a gente também, muito dialógica, assim, muito tranquila, você entendeu? Muito de a gente ter uma comunicação com eles que não ficava naquela coisa autoritária, né? Aquela coisa formal, não é? Mesmo estando dentro do ambiente escolar, eu sendo professores, como o Vlad também, mas a gente interage com eles com muito respeito, assim, com muito, digamos assim, respeitando a importância, valorizando a questão do protagonismo, né, deles. É, então foi uma experiência assim que digamos muito bonita, assim, muito gostosa, sabe o que é? Que tem assim uma coisa de... É aquela questão, a gente precisava ver como é que a escola pode ser, mesmo que tenha que ser exigente, às vezes tem que ser cansativo, porque a gente sabe que trabalhar com pensamento, com inteligência, né, não é simplesmente para brincar bem, até para fazer arte, seja qual. Você também tem que gastar suor, tem que gastar, você sabe, você, Fernando sabe, e eu sei. Mas pode ser melhor, pode ser uma relação mais tranquila, mais leve, mais, sabe, divertida mesmo. E pode aprender Horizontal. muito dessa maneira. Então é isso que eu posso falar sobre essa pergunta. Então, sobre a recepção, né, do pessoal, é, foi o melhor possível. A gente teve na escola, a escola foi notícia nos jornais, salvo engano, acho que foi 2012, por aí, com um incêndio, foi em 2012, foi em 2013, e furtos também, né? Teve um ano assim terrível, que a escola era invadida, era arrombada assim, toda semana, até merenda. E Eu lembro. acabou tendo um incêndio na escola que pegou o arquivo, pegou uma parte e uma sala de aula. Então, inclusive deveria ser para incendiar a escola toda, né? Pelo que... Então por aí você imagine o clima, né? A situação de resistência, né? De uma forma que a gente pode não achar bom, mas de qualquer forma, a escola sempre
nunca foi muito olhada, nunca foi o Júlia Telles, até porque ele não fica muito visível, né? Você não sabe, você só sabe quem é o Júlia Telles quem mora lá, né? No jardim. Então Uhum. ficou uma escola assim meio abandonada, esquecida. Então, uma forma de reação, né? De protesto, vamos dizer assim. Mesmo criminosa, mesmo porque você colocar isso dentro de uma escola, né? Fazer isso com uma escola, mas de qualquer forma, isso reflete uma situação que tem que ser vista, tem que ser analisada muito mais do que o acontecimento, né? Tem que ver visto tudo que levou, o que aconteceu, o que acontecia e tal. E aí, quando o filme ele é lançado, e sobretudo quando ele é lançado, ele não teve um lançamento assim inicial, né? Ele foi utilizado, ele teve realmente no Cineclube, foi inclusive abriu a programação do Cineclube em 2015. O Cineclube teve existência de 2015 a 2017. Mas aí nós colocamos o filme na sala de aula, assim, em alguns momentos, né? Em algumas aulas. E também ele foi para o YouTube, né? Já foi postado lá. E aí o link ficou sendo repassado. Mas aí quando foi em 2014, o filme foi selecionado, que na verdade o filme foi em 2014 mesmo, foi nesse mesmo Uhum. ano. Ele foi selecionado para o Festival do Rio, né? Para a Mostra Geração. Aí, pronto, aí foi maravilhoso, né? Porque aí isso vai para a imprensa, né? Vai Uhum. para os jornais daqui, local, e, e aí você tem uma outra forma do jardim ser apresentado, né? Uhum. Imagina que uma proposta, um projeto com um filme que não tinha essa pretensão de chegar. Quer dizer, ele tinha proposta de circulação, de ser conhecido por outras escolas também que produziram dentro do projeto. O projeto, o Inventar com a Diferença, ele tem essa questão de os filmes ser como chamado filme carta e ser colocado cada filme a história daquela situação ali, daquela comunidade, ou outras formas de retratar, seja por ficção, por como quisesse, né? Como doc, enfim, mas de uma forma que retratasse algo do contexto do local, da escola, da comunidade, das pessoas. E aí a proposta era essa, que outras escolas conhecessem o nosso trabalho, a gente conhecesse o trabalho de outros, mas aí com essa história do Festival do Rio, a Mostra Geração, né? Aí depois teve, em 2015, a Visão Periférica, o Festival Visões Periféricas, e depois aqui em Aracaju, o Curta e o Egber, né? Então foram 4 festivais, né? 2 de fora, 2 local. E pronto, e aí ficou bacana isso, ficou legal, porque aí a gente mesmo ficou surpreso, assim, não esperava. No Festival Visões Periféricas, o filme ganhou menção honrosa, não é? Então foi bacana, assim. É, e aí o pessoal tem aquela coisa de se ver no vídeo, se ver na tela. Quer dizer, não na tela, né? No vídeo e tal. Né? Mas se bem que no festivais que aconteceram, ele é colocado na tela, né? E tudo. Mas quem participou do festival, quem viu, né? Não é muita gente que, né? Foi no Rio foi eu 2 vezes, Levi acabou indo 2 vezes. Não era para ir, mas a gente acabou não tendo dificuldade para, por exemplo, para as meninas. A gente queria muito que uma menina fosse, pelo menos uma das viagens, mas aí tem aquela história das mães, né? Do, né? Dos cuidados, aquela coisa exagerada até. Mas é mãe, as meninas também são de menor, então. é, e aí foi eu, o Levi foi 2 vezes, Vlad foi uma vez, porque no Rio foi o Festival do Rio, né? E o Visões Periféricas. Você tem, na verdade, assim, você teve os meninos assim que ficaram de certa forma permanecendo no processo, assim, que eu diria que tem meninos que participou desse projeto que nem ainda, talvez não ainda tem dimensão do que esse trabalho significou, da repercussão que ele teve nos festivais, entende? É, mas
alguns levei a um desses, ah, eu diria que a questão para eles, sim, para eles foi uma coisa muito nova, né? Eles não estavam acostumados com isso e aí o que é legal é porque você ser da comunidade como Jardim, como Fernanda falou, que já é visto sempre de forma negativa, não é de forma sempre pejorativa, sempre é vista de lado, né? Não tem um olhar muito. Nós sabemos quem, quem mora, quem trabalha com periferia, e aí não é só o Jardim, né? É geral, é tudo, todas. Não, a questão da autoestima, né? Não é fácil você ter autoestima. Então, por isso que. Só que o projeto que a gente tinha em continuar, pretendia continuar, ele não teve como continuar. Em parte, sim, porque na verdade é interessante lembrar que eu também estava lá no Jardim já desde a década de, digamos, década de. E Fernanda participou inclusive desse trabalho, início dos anos 2000, não é? Nós tivemos uma história com o Jardim que, por exemplo, teve momentos assim, lá atrás, por exemplo, que a gente conseguiu um espaço na TV Sergipe, que inclusive está no YouTube, que foi uma coisa assim incrível. Foi um dos Sergipe últimos Comunidade. programas, que é Sergipe Comunidade, Eu em que nós participei. conseguimos ficar 10 minutos ou mais, não foi? O Exato. programa Sergipe Comunidade, ele tinha o primeiro momento, primeira fase do programa, ele era um programa longo, né? Uhum. E nós fomos o último programa longo que teve com 10 minutos, eu não sei se mais, eu acho que não. E você ter 10 minutos de televisão, é, com o canal principal de audiência, né? Uhum. Que com um trabalho de comunidade, um trabalho artístico, cultural, inclusive tem imagem de Fernanda É. apresentando como dança, né, como Eu tinha dançarina. 16 anos, isso. É. Então você teve esse momento, e teve esse momento agora do Flor do Jardim. Então eu saio do Jardim, eu saio do Jardim em 2017, né? E a gente deixa esse, né, esse legado assim, talvez ter contribuído para que o Jardim tivesse o tempo longo, um tempo bom de imagens positivas, talvez como não tivesse. é, que aí Fernanda completa também com o terceiro momento, mas disso tudo é pouco também, né? A gente tem muito mais o que se tem de tempo de imagem, né? Que fala negativo, que falou negativo, é muito grande, mas isso também faz as pessoas se sentirem bem, sabe? As pessoas, e agora o bacana da internet é que está gravado, está registrado, né? Então, há um tempo atrás, assim, eu não lembro, acho que já tínhamos saído de lá, eu e o diretor na época, o Rodrigo Damião, que era um parceiro também e dava um apoio assim legal aos projetos culturais. Ele tinha um ano depois de sair, eu também saí, ele já me ligou dizendo, olha, eu preciso do link, preciso saber como é que eu posso ter acesso a um DVD, uma cópia do Flores do Jardim. Eu digo, rapaz, tá no YouTube, você pega um link lá, então, veja, então quer dizer, depois certamente ele deve ter feito isso para uma escola que ele estava e possivelmente colocar isso como um exemplo, né, como um trabalho realizado. É, ainda esse ano mesmo tivemos um encontro de professores de socorro de diversas escolas e um professor lá do Júlia disse que o trabalho feito, e aí é legal também associar também o primeiro trabalho feito que a gente teve lá em 2000, lá naquela fase que durou vários anos, inclusive, 2000 até 2006, por ali, que a gente chamava de Projeto Ecarte, que era o projeto Estatuto da Criança e do Adolescente com Arte. Depois de 2009 até 2017, o Ponto de Cultura, o Ponto de Cultura, Juventude e Cidadania, que inclusive tinha a oficina de audiovisual. E aí também aí entra o Inventar com a Diferença. Então, todo esse trabalho, ele deixa uma marca, entendeu? Uma marca legal.
E aí a gente sai assim com essa. E eles também que tiveram e que participaram. Agora, o que ocorre é que a política pública, e aí é uma questão que a gente fica assim, triste, lamentando, não consegue entender o potencial, o valor e como isso pode colaborar para a própria melhoria da educação, a melhoria da questão da segurança, né? Para melhorar essa questão do jovem terem opções para não se envolver, né, com coisas negativas. E aí também tem uma questão de sociedade também, quer dizer, aí você tem uma questão, quando a Fernanda fala a questão de eleição aí de político e tudo mais, Fernanda, eu fico pensando que eu não vejo uma dificuldade que eu tive no Jardim, tenho, como em outras comunidades que a gente tem contato, é ver quem é que pode, mesmo jovens mesmo, porque muitos jovens também estão mergulhados numa cultura também, e não é só numa cultura artística ruim, descartável, numa cultura Não. artística comercial, mas é também numa cultura política também. Sim. E é interessante que essa cultura artística, que não é legal, que não é boa, que aí não vamos ficar com aquele papo de que a gente não pode julgar, porque o gosto estético é uma questão individual, não. Tem um projeto que não é nem um projeto planejado, assim, ó, pensado, mas se alimenta da miséria cultural, da porcaria cultural, entendeu? Porque e aí a gente pode dizer que essas porcarias culturais, ela tem diversos gêneros, né? E aí eu não vou ser leviano para dizer que porcaria cultural, por exemplo, é funk, por exemplo. Porque também tem funk que a gente pode dizer que é um funk legal, entendeu? Que não é uma porcaria cultural, tá? Mas quando a gente pensa muito como intelectual, a gente fica até com uma certa melindres em falar assim, porque a gente também está numa zona confortável, né? Porque quem está no bairro, né, ouvindo, né, as letras, né, a altura, normalmente a turma gosta também de colocar, porra, quem está lá sabe, quem está lá não está bem confortável não, entendeu? Então, por isso que eu coloco nesses termos, mas resguardando a questão de que não é o funk que é pela natureza, por exemplo, do funk. A questão é que você tem um produto cultural, um produto comercial, que para vender mais, ele acaba ficando degradado. Precisa se degradar para poder vender mais, não é? Deixa eu falar uma coisa interessante, que eu acho mais interessante, exatamente, não foi nem assim a presença, eu não estava, na verdade, presente, mas o Não, que foi foi mais levinho. interessante foi exatamente nós termos enviado 2 jovens, né, 2 adolescentes, que com uma outra pessoa também, que era adolescente, eu acho que não sei se já ainda era, que é minha filha, inclusive a Maíra Magno, que também participou das oficinas do Ponto de Cultura, do Inventar com Diferença não. Mas aí, com o Cineclube, ela continuou e tudo, né? Com as oficinas também do Ponto de Cultura. Porque é interessante lembrar, como eu disse, o Ponto de Cultura ele já tinha tido experiência de audiovisual, de oficina antes, e prosseguiu depois do Flores do Jardim, e aí iniciou o Cineclube. Então, na verdade, o Flores no Jardim, ele acaba tendo, assim, eu acho que uma força, assim, porque ele estava inserido dentro de algo que ele não ficou naquele plus, né? Aquele light, aquela coisa assim né? De acontecimento, não, ele teve uma continuidade, porque o Cineclube deu oportunidade de fazer essa relação, né? De continuar, e também o Ponto de Cultura antes teve oficina e continuou tendo de alguma maneira, e o Flor do Jardim era inclusive utilizado nas oficinas depois do ponto. Mas aí no Eguibé, para os meninos foram assim muito
interessante porque eles nunca tinham tido uma expressão daquela, não é? Sair da comunidade, apresentar. O Levi, sim, o Levi de certa forma já tinha ido no Rio de Janeiro 2 vezes, mas o outro menino, se não me engano era o Cícero o nome dele, então, ele, para ele ficou assim bastante diferente, assim, novo, assim. E o Egbert é um espaço que me lembrou, que me lembra o que a gente sentiu no Visões Periféricas. Ah, eu gostei muito do Festival do Rio também, ele tem uma organização é, com um perfil assim de grande festival, né, como Visões Periféricas. E ele tem a Mostra Geração, que é dentro do Festival do Rio, é um espaço para o trabalho de oficinas, né, de escolas e tudo, de cursos livres e tudo mais. Mas o Egbert, ele tem um perfil, né, ele tem uma linha que deixa, por conta dessa questão étnica, essa questão que acaba também trazendo muita coisa da periferia também, então você sente ali um ambiente confortável. Então eles se sentiram também assim e e aí para eles foi assim uma coisa, entendeu? Assim, fantástica, assim, bem forte, bem marcante. Eu assisti depois outros filmes do Egbert e a minha expectativa do Egbert, a minha questão que eu posso dizer do Egbert é que ele ocupa um espaço aqui no nosso estado, que é um estado que às vezes não dá. Ele tem tem outros festivais de cinema, mas esse recorte que o Egbert tem, ele, ele faz a gente sentir mais, como é que eu posso chamar? Melhor assim, mais à vontade, entendeu? Entre os nossos, assim, vendo imagens nossas também. Porque você vê gente de fora, de outros lugares, de outros contextos, mas você vê também, a gente se vê mais ali, naquilo que é mostrado, entendeu? A gente sabe que tá vendo, eu assisti, por exemplo, o filme da Elo, né? Que é um filme sobre Deoshun, né? Sim, sim. É, e outros também. E assim eu fiquei, poxa, então ali você concentra, né? Você condensa, assim, você junta, você congrega, né? Essas produções que você precisa também, a gente precisa, né? De ter esse espaço, né? Mesmo que outros festivais possa ter as mostras que tem esses perfis assim, digamos, é, étnico, racial, de gênero, de geração, enfim. Mas é legal ter um festival que não é apenas um momento do festival, né? O festival todo ele está centrado, ele tá feito em torno dessa ideia de dar voz, dar vez também e colocar como protagonista, né? Como ator assim, como no centro, né? ah, os negros, os periféricos, enfim. Então, é isso que eu posso falar, tá bom?